Thaís Bilenque, o PT e o governo, principalmente o governo, estão pressionando o Hugo Motta para ele nem sequer pensar em colocar em votação a tal da anistia dos terroristas de 8 de janeiro. E o bolsonarismo está indo às ruas para pressionar o Hugo Motta justamente para fazer o contrário. Ele vai precisar de anistia? Indo às ruas é uma anistia para Hugo Motta, né? O bolsonarismo está indo às ruas literalmente, no palanque, todos os governadores, deputados e políticos, os discursos sempre voltados para pressionar o Hugo Motta no domingo. E aí, durante a semana, em plenário também, continuaram fazendo suas gestões para o Hugo Motta pautar esse projeto de anistia. Então, em que pé que tá, né? O PL, na semana passada, tentou obstruir votação, não deu certo. Deu aquela cartada de tentar suspender o processo contra o Ramagem, para com isso suspender a ação total do Bolsonaro e companhia no Supremo. Está tudo parado na CCJ, não teve avanço desde então. Então, eles estão agora nessa pressão. O Motta publicamente ficou quieto, recebeu o Bolsonaro numa agenda que ele não divulgou na quarta-feira, mas não pôs nada para votar. Uhum. Desde então, o que se fala muito em Brasília, e inclusive se coloca na boca do próprio Hugo Motta, é uma solução meio termo, que seria algo como diminuir a pena ou defender uma progressão de pena para quem foi condenado pelo 8 de janeiro, mas pelos crimes menos sensíveis, crimes que não foram por atacar o Estado Democrático de Direito, mas dano ao patrimônio público, enfim. Tentar fazer uma gradação, se é que isso é possível, pelo menos do ponto de vista jurídico, se não for possível do ponto de vista ético, mas do ponto de vista jurídico, e aí, com isso, aprovar um projeto que tenha mais tranquilidade para passar na Câmara, para passar no Senado e para o Lula não vetar, né? Porque no limite o Lula não sanciona uma anistia. E aí a coisa escala para o Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com Antônio Carlos Rodrigues, que é um deputado federal pelo PL do Bolsonaro, um aliado do Valdemar Costa Neto, presidente do partido desde sempre. De São Paulo? De São Paulo. Ele foi senador, foi ministro da Dilma, ele foi um aliado do PT nas eras de vacas gordas do PT, e agora ele está nesse lugar, né? Ele é do PL e tal, e o PL está bolsonarista. O que ele fala sobre essa questão da anistia? Ele fala, primeiro, não adianta fazer só pressão em cima do Hugo Motta, como se tem feito totalmente, inclusive constrangendo o Hugo Motta num lugar de se ele cede é porque ele foi pressionado, mas então se ele não cede, ele não atende aos desejos, então foi uma estratégia bastante criticada. Sim, porque enfraquece o Hugo Motta. Enfraquece o Hugo Motta e não convém necessariamente. Quer dizer, você precisa da ajuda do cara e você está enfraquecendo ele, né? Não é muito inteligente. Talvez o Trump achasse isso uma estratégia boa, mas os chineses discordariam. E o que o Antônio Carlos Rodrigues fala? Ele diz, não adianta nada fazer isso, porque você precisa do Davi Alcolumbre. Se passa na Câmara, o Senado tem que aprovar, e o Alcolumbre tem dito que isso não é pauta, né? Tem mantido essa posição e também não está sendo pressionado a mudar de posição. Na ausência do Hugo Motta, quem assume a presidência da Câmara é o Altineu Cortes, que é um deputado do PL bolsonarista, que foi o líder do partido, totalmente bolsonarista, e Hugo Motta viajou para o Japão com o Lula, viajou essa semana, viaja semana que vem. Diz o Antônio Carlos Rodrigues, eu não sei se Altineu vai atropelar. Ou seja, se Altineu, à revelia de acordos com o Hugo Motta, poria esse projeto da anistia para votar. Ou com um acordo de bastidor com o Hugo Motta, né? Fala, vai lá enquanto eu não estiver olhando. Pode ser isso, como pode acabar arranjando uma bela de uma encrenca do bolsonarismo, do Bolsonaro com o Hugo Motta, se algo como isso acontecesse, mas se nem o próprio Antônio Carlos Rodrigues sabe dizer se o Altineu seria capaz disso, né? É um clima um pouco incerto que... E é uma jogada de alto risco, porque se ele faz isso, seja combinado ou não, mas pelas costas, na ausência do presidente da Câmara, isso dá argumentos para quem está em cima do muro e fala, não, vocês desrespeitaram o nosso presidente, e não é o Lula, né? É o presidente da Câmara. Então não vou poder coadunar com isso e vou me ausentar na votação. Por exemplo, o fato é que essa urgência para ir direto para o plenário não teve assinatura até agora. Então, se eles não conseguiram voto para a urgência, quanto menos para o mérito, né? Sim. Isso explica por que o PL tem lançado mão de várias
não vou dizer estratégias, mas talvez táticas, né, de conseguir emplacar uma anistia que até agora não saiu, né, não veio. É isso aí. Agora, tem uma outra, para ficar no Congresso ainda, Thaís Bilenque, tem uma coisa engraçada que a gente mencionou en passant, como diria o Trump, na semana passada, que foi o fato de o presidente do PP, o Ciro Nogueira, ter apresentado uma aspas substitutivo ao projeto do governo que isenta até R$5.000 as pessoas de pagarem imposto de renda e estende até 7 mil os descontos, em troca de uma taxa sobre os muito ricos, né, de quem ganha mais de R$50.000 por mês. E hoje saiu uma pesquisa Datafolha mostrando que praticamente 3 em cada 4 brasileiros apoiam a taxação de quem ganha acima de R$50.000 por mês, ou seja, dos muito ricos, mas principalmente não é de 50 mil, é quem ganha mais de 1 milhão, né? Esses aqui vão pagar de fato. E aí, isso você contou pra gente na semana passada que isso tinha sido feito à revelia do Arthur Lira, que é o relator do projeto na Câmara, que nem sequer foi... Ao anúncio da sua relatoria. Exatamente. Como é que está esse imbróglio? O Arthur Lira, ele ainda não se posicionou oficialmente, publicamente, demoradamente sobre esse projeto, mas ele está tentando resgatar uma medida que chegou a ser oferecida pelo Paulo Guedes no governo Bolsonaro em 2021, quando ele era presidente da Câmara, alternativa para essa compensação. Chegou a ser aprovada na Câmara, inclusive, né? Ele está tentando recuperar isso daí. E o que reforçou a leitura de um banqueiro com quem eu falei sobre as intenções, talvez, por trás do Ciro Nogueira em lançar um projeto, né, uma proposta, né, de relatório no dia do anúncio de um outro relator que não foi ao anúncio que ele lançou essa proposta. O que o Ciro Nogueira propôs? Se a gente pode dizer assim, propôs. Ele propôs um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, a famosa CSLL. Que incide sobre? Todos os grandes bancos. Na conta dele, 17 instituições que têm lucro acima de R$1 bilhão. Ele propõe um aumento de 5% da CSLL sobre esses bancos, essas entidades. E não escapou a ninguém que acompanha essa história o fato de o Ciro Nogueira ter sido também o senador que propôs uma emenda para aumentar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito do FGC de 250 mil por CPF, por correntista, para R$1 milhão, que era uma medida de propaganda do Banco Master para alavancar ainda mais os seus negócios, o polêmico Banco Master. Então, Ciro Nogueira é uma espécie de mastermind dessa história. Como ele é próximo do Daniel Varcário, fez essa medida antes e agora está propondo um aumento... Daniel Varcário é o dono do Banco Master. O Varcário é o dono do Banco Master. E agora está propondo um aumento de taxação em cima dos bancos, dos grandes bancos. O que os banqueiros estão entendendo disso? Chantagem. Os banqueiros estão entendendo que ele está querendo o apoio dos grandes bancos. É uma maneira educada de falar. Né, em troca. Exato. Então, agora tem que ver para onde o Lira vai tocar essa banda, né? Eu conversei com pessoas do Ministério da Fazenda e a expectativa deles é que o Lira vai bancar o seu próprio projeto, que ele aprovou na Câmara quando era presidente. A ausência dele mostra um pouco a postura diante dessa questão. E que foi barrado pelo Senado, né? E esse projeto prevê o quê? Em vez de criar o imposto sobre os muito ricos, ele taxaria lucros e dividendos, mas dando uma isenção para as empresas que faturam menos de R$4,5 milhões, ou seja, para a grande maioria das empresas. E só que a conta não fecha, né? O que arrecadaria com essa proposta do Lira não cobre tudo que você vai perder de arrecadação. Só que o governo falou, olha, tudo bem, a gente não está com pressa. A gente tem até dezembro para aprovar esse projeto de lei para ele valer no ano que vem. Então eles vão jogar com o tempo. Estão esperando para ver como é que o Lira vai se mover, vai se posicionar, e também não levaram muito a sério a proposta do Ciro Nogueira, porque eu acho que o diagnóstico é o mesmo. Ele estava ali prestando serviços não ao seu eleitor, né? Ou talvez a um eleitor, não a todos. Toledo, a primeira missão para os fiscais da hora é o seguinte: o
o Datafolha, neste momento que a gente grava, então tá aí, né, nossa prova, divulgou uma nova pesquisa. Opa! Falando sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Uma pesquisa só entre paulistas. O que diz o Datafolha? Diz o seguinte, que a reprovação do Tarcísio dobrou em comparação com a pesquisa Datafolha feita há 2 anos, em abril de 2023. Logo depois da posse. Segundo esse levantamento de agora, 22% classificam a gestão como ruim ou péssima, e em abril de 2023, 3 meses depois dele assumir, o índice era de 11%. Já os que avaliam o governo como ótimo ou bom são 41% e eram 44% há 2 anos. Ou seja, ele continua com um saldo extremamente positivo, né? Diferentemente do Lula, mas mostrou que tem um teto não muito alto, e que já está ali, né? 2 anos, no mesmo lugar, a polícia matando à torto e à direito, mas os roubos de celular também à torto e à direito. Enfim, Tarcísio está se defrontando com as dificuldades de governar num cenário de incerteza. E eu acho engraçado, quando ele vai no palanque do Bolsonaro para pedir anistia, ele usa a camiseta da seleção, mas azul, né? Ele não usa camiseta Como você amarela, interpreta né? isso? Eu sou bolsonarista peronomútil, né? Eu sou um amarelinho azulado, né? Tá. E vai lá e elogia a atitude do Lula em relação à guerra comercial do Trump. Né? Ele faz um pé em cada canoa. Ele ali. é um carioca, governador de São Paulo, com política mineira. Exatamente, e camiseta da seleção azul. Talvez também porque depois dos 4-1 da seleção para a Argentina, acho que ele também botar o amarelinho era mais... Amarelado e envergonhado. Exatamente, era sinal de vergonha.